Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 16 de dezembro e no resumido número 343, você não é dono nem da sua geladeira. Time escolhe CEOs de IA como pessoas do ano. Controle o feed do seu Instagram. Óculos inteligentes estão se espalhando. Chatbots influenciam eleitores e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Há umas 2 semanas eu estava correndo de manhã, ali pelo horto, e uma pessoa passou por mim e falou: "Tô te escutando agora", e apontou pro ouvido com fone. E fora o acaso, né? Qual é a chance de você cruzar com alguém e ela tá escutando o podcast bem na hora? E isso surpreendentemente acontece mais vezes do que eu imaginaria que fosse possível. A frase em si, pra mim, já vale ouro. Eu estou te escutando agora. A gente vive num tempo em que a coisa mais valiosa do mundo é a atenção das pessoas. E por isso eu sou muito agradecido a você que ouve o Resumido e me dá a oportunidade de expressar minhas ideias e investe o seu tempo, 30, 40 minutos na semana, não é pouca coisa, para ouvir o que eu tenho para falar aqui e as ideias que eu venho compartilhar. Hoje é o último episódio da 7ª temporada do Resumido e eu queria dizer obrigado por escutar o podcast, por compartilhar as ideias. Mas o Resumido não para e a partir da semana que vem começa o Resumido Entrevista, que é a mini temporada de entrevistas que serve também como férias aqui do seu apresentador, porque eu preciso dar uma descansada na cabeça, parar de ler 200, 300 links por semana para conseguir descansar. E eu sempre reservo conversas que têm a ver com o universo do Resumido. E dessa vez a temporada do Resumido Entrevista foi gravada durante o AI Day do Instituto Caldeira, lá em Porto Alegre. Foram conversas muito legais, que eu adorei ter. Então também em vídeo, então você vai poder ouvir na sua plataforma favorita. E além disso, em janeiro vai estrear o Resumido Drops, que é uma ideia bem antiga de fazer uns episódios mais curtos para ter além do episódio tradicional. E vai começar com uma retrospectiva 2025 e depois vai ter uma série de previsões para 2026, né? Então os episódios do Resumido Entrevista saem um pouquinho mais cedo do que o normal, saem às segundas-feiras, porque já está gravado. E o Resumido Drops vai sair toda quinta-feira. Não deixe de conferir e me contar o que você achou. Deixa nos comentários do próprio episódio, manda mensagem, né? Tem o @resumido.podcast no Instagram. Você também pode falar comigo no WhatsApp, no Telegram, tem link para tudo isso no site resumido.cc. Outra grande novidade é que finalmente lancei a lojinha do Resumido. É isso aí, uma parceria com o Estúdio Geek, que é ouvinte aqui do Resumido e ofereceu essa loja como uma forma de ajudar a viabilizar o podcast e também para criar esse produto, né? Eu lancei boné há 2 anos, foi super bem, um monte de gente tem, manda foto, e agora tem um monte de coisa lá que os ouvintes viviam pedindo. Tem caneca, camiseta com 2 estampas diferentes, tem eco bag, tem casaco. Confere lá, estudiogeek.com.br/resumido. Estúdio é com S, sem o E no início, estúdio em inglês, geek, G-E-E-K. Tem link na descrição do episódio, eu também postei no Instagram. É um bom pedido pro amigo oculto da firma, da família, né? Você pode pedir, ó, me dá aí uma camiseta do Resumido, uma caneca, e você ajuda a financiar o Resumido dessa forma. Em meio a esse monte de notícia legal, numa nota triste, infelizmente esse ano vai ser o primeiro ano sem a tradicional participação do meu filho no último episódio da temporada. Eu sei, agora que ele é adolescente, já viu, né? Tudo é um mico. Eu também fico muito triste, então esse ano vou ficar devendo as experiências tech dele ao longo do ano. Muito obrigado também aos novos assinantes, Peter, João Paulo, Denis, Lino, que eu tô torcendo para ser o Samuel Lino do Flamengo, acho que pouco provável, né? Muito obrigado por terem feito a sua assinatura do Resumido e com isso ajudar a tornar o Resumido possível, esse podcast seguir adiante. E se você ainda não assinou, faça a sua assinatura. É só você visitar www.resumido.cc/assinatura e fazer a sua. São R$15 por mês, tem acesso a conteúdo extra, uma newsletter exclusiva, grupo no WhatsApp. E, como eu sempre digo, você ajuda essa discussão continuar em pauta. A gente ter esse veículo aqui para falar de temas tão importantes.
Feliz Natal e Ano Novo para todos, mas não esquece, o Resumido não para, tem o Resumido Entrevista, tem o Resumido Drops, a gente segue conectado. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Hello, Carol. This individual also went by the name of Carol. Hoje em dia, tudo virou um serviço por assinatura. Os carros da Tesla, por exemplo, têm vários serviços que só funcionam mediante assinatura, apesar do equipamento estar lá fazendo parte do carro. Teve o caso da BMW há uns anos que começou a cobrar pelo aquecimento do banco na Alemanha, uma assinatura só para isso, pegou super mal, eles voltaram atrás e liberaram o uso. E um outro exemplo que eu sempre falo são os anúncios que aparecem nas nossas televisões. Eu tenho um aparelho que no canto inferior esquerdo fica uma propaganda. Bom, eu consegui desabilitar a muito custo, mas é uma TV que é minha, não é subsidiada, não é emprestada, não tem por que passar anúncio na minha tela. Já me basta entrar no elevador do prédio e ter propaganda daquelas TVs que não servem pra nada. Parece que você tá num shopping, né? Mas agora um relato no Reddit trouxe um exemplo extremo disso. A história é o seguinte, uma geladeira inteligente da Samsung, que tem uma tela que exibe várias coisas, exibiu um anúncio da série Pluribus da Apple TV, que já foi dica aqui no Resumido, e dizia assim: sentimos muito por ter te chateado, Carol. Essa é a mensagem. Carol é o nome da personagem principal da série. Acontece que a dona da geladeira se chama Carol, né, Carol, e supostamente essa pessoa tem um diagnóstico de esquizofrenia e quando viu a mensagem na tela da geladeira, entrou em surto. Acabou internado porque achou que a geladeira estava falando com ela, entrou numa crise profunda. A verdade é que nenhum veículo de imprensa conseguiu confirmar a veracidade desse relato do Reddit, mas também é verdade que pouco importa, porque se não aconteceu ainda, é questão de tempo para acontecer uma coisa dessa, quando todos os equipamentos conectados podem gerar esse tipo de interação com o usuário. A nossa geladeira deveria servir só para guardar alimento, não para ficar falando e passando propaganda em toda parte, né? Uma loucura que está virando essas telas, essas interações. O New York Times trouxe uma história sobre uma pessoa que estava lutando pelo direito de controlar o próprio portão da garagem. E essa pessoa acabou criando o próprio sistema de garagem por conta disso. A história é a seguinte, essa pessoa estava buscando um sistema para abrir e fechar a garagem que ele conseguisse controlar pelo celular. Chegou numa empresa chamada MyQ, que fazia exatamente isso. Acontece que depois de um tempo, essa empresa MyQ restringiu o acesso de terceiros aos servidores que controlavam o portão. E nessa, vários aplicativos como o Apple Home, o Google Home, deixaram de funcionar com o portão e você não conseguia mais abrir e fechar o portão da sua garagem com esses aplicativos. Para fazer isso, você tinha que ter o aplicativo do próprio portão de garagem que cobrava uma assinatura por esse serviço. Uma coisa que antes funcionava de graça, normal, portão que o cara já comprou, já instalou, passou a virar uma assinatura. Em mais um desses casos que o serviço vai para a nuvem e você deixa de ser o dono do que você comprou e passa a pagar uma assinatura para ter acesso a um serviço. Já vimos isso acontecer com música, com filmes e agora a gente começa a ver com carros e até portão de garagem. Por conta disso, ele acabou fundando a própria empresa, ele achou que ia vender 100 unidades do botão de garagem que ele criou, só que isso acabou vendendo dezenas de milhares e ele acabou fundando um negócio. E o nome da empresa é RATGDO, não dá nem pra falar isso, que quer dizer Rage Against the Garage Door Opener, ou Revolta contra o abridor de porta de garagem. Um trocadilho com o nome da banda Rage Against the Machine, obviamente, né? Uma das maiores bandas de todos os tempos e favoritaça da casa aqui. E um outro caso onde a gente também não tem controle dos nossos dados, né? Não é exatamente ao acesso, mas ao controle dos nossos dados, são os telefones celulares. Esses aparelhos coletam zilhões de informações a nosso respeito, né? E onde a gente está e por onde a gente passou é só parte disso. E por isso, o ativista Nicholas Merrill fundou uma empresa de celular chamada Freely, P-H-R-E-E-L-Y, que é uma corruptela com a palavra liberdade, né? Com liberdade. A história desse ativista com questões relacionadas à privacidade é bem antiga. Em 2004, ele tinha um provedor de internet chamado Calix e ele recebeu uma ordem do FBI exigindo dados de cliente, impondo uma ordem de sigilo, tudo sem nenhuma assinatura judicial. Ele acabou recusando, isso virou uma batalha de 11 anos que ele acabou ganhando.
E depois dessa vitória no caso, ele criou o Calyx Institute, que é uma organização responsável por ferramentas de privacidade que são usadas por centenas de milhares de pessoas, e ele acabou, a partir daí também, fundando essa empresa de celular. E a premissa é o seguinte: você não precisa entregar nenhum dado para essa empresa de celular, a Freely, para poder ter o seu número. Só precisa do CEP, que é uma exigência legal nos Estados Unidos. Você precisa ter o CEP para ter um celular. A partir daí ele não pede mais nada. Então, com isso, ele consegue enfrentar uma limitação que é estrutural da telefonia móvel. Porque mesmo com os aplicativos criptografados, como o WhatsApp, por exemplo, ou o Facebook Messenger, as operadoras sabem qual celular conectou em qual torre, quando conectou em qual torre, e esses dados eles já foram repassados para corretor de dados, já foi entregue para a autoridade mediante a ordem judicial, e acaba sendo identificado quem está ali fazendo aquilo, e esse dado é vendido na rua. O que a Freely oferece é uma forma de separar os dados móveis da pessoa. Então você sabe que aqueles dados são referentes a essa conta, mas você não sabe quem é a pessoa. Não sabe o nome, endereço, todos os dados que a gente entrega para uma empresa de telefonia celular, como uma forma de você conseguir proteger o mínimo da sua privacidade. E aí tem várias questões a partir daí, né? Você paga como a sua conta de celular? Se você usar o cartão de crédito, você se identifica. Como é que você recebe o SIM card? Como é que você faz para recuperar o seu celular se você perder a senha? Então, esse serviço vai oferecendo vários níveis de privacidade. Você pode ter o seu e-mail para recuperação de conta, você pode dar o seu endereço só para receber o SIM card, e depois eles deletam o endereço, dizem que deletam o endereço. Ou então você pode pegar um eSIM card, né, o eletrônico, que aí você pode usar o Tor, que é um navegador de Deep Web, que não consegue identificar nada, e assim você baixa o seu SIM card. Tem várias formas. Isso acaba virando para mim sempre muito mais um projeto artístico e muito mais um statement, assim, né? Muito mais uma maneira de se posicionar contra a forma que as coisas operam, como de fato uma maneira prática de operar, né? Seria ótimo se fosse mais fácil você ter essas opções todas, mas não são, e fica aí o movimento solitário da Freely para mostrar que talvez fosse isso que a gente devesse estar indo atrás. E falando em privacidade, vem aí mais óculos inteligentes com IA. Agora a Amazon está vendendo um óculos conectado ao ChatGPT por $36. O preço vai caindo, né? Um óculos que fica conectado ao ChatGPT, você pode usar para fazer uma tradução simultânea em tempo real, para fazer busca, para poder se guiar no mapa, né? Esse tipo de interação. E ele funciona conectado ao aparelho celular, né? Por Bluetooth, porque assim ele consegue chegar na sua agenda, nos seus e-mails, e também o processamento do telefone para poder fazer coisas mais rápidas e assim manter uma armação mais leve. Já tem vários óculos desses, e eu comentei aqui esse ano sobre um experimento com um desses óculos, em que a pessoa foi pra rua, e, aliás, hoje em dia já tem vários vídeos com esse mesmo tipo de experimento no Instagram, que a pessoa vai pra rua, enquanto tá falando com alguém, tá rodando um aplicativo de reconhecimento facial, faz uma busca no Google, na verdade tira uma foto, joga no Google Images, e aí descobre o LinkedIn, o Facebook da pessoa, e começa na rua a falar o nome dela, onde ela trabalha, onde ela mora, e as pessoas ficam muito assustadas. Mas a gente vai se aproximando de um modo de vida em que isso vai ser normal. Você vai conseguir olhar alguém na rua e saber quem é, e a gente vai normalizar isso. Tá sendo filmado o tempo todo, um tremendo de um pepino para privacidade, mas com um óculos de $36 essa coisa começa a ficar mais presente. E quem também anunciou um óculos inteligente foi o Google. Vai lançar o óculos do Gemini em 2026. Você deve se lembrar que em 2014 o Google lançou o Google Glass, que se transformou num dos maiores micos da história da tecnologia. As pessoas que foram vistas em São Francisco usando aquilo viraram chacota. Demorou muito tempo para esse conceito de óculos ser reapresentado, agora recentemente, e o Google vai então lançar o seu próprio Google Gemini, em parceria com várias marcas legais, com a Warby Parker, com a Gentle Monsters, com a X-Real, com a própria Samsung. E a ideia é fazer um óculos super inteligente, melhor do que esse aí da Amazon, né? Mais completos, mas também portáteis. E da mesma forma rodando ali a partir do telefone, com uma forma de ter um processamento mais robusto, sem carregar muito o óculos em si. Mas se você acha que um monte de óculos pelas ruas é o grande limite da privacidade, não é. Eu comentei aqui, ou na newsletter, o Futuro Explicado. Aliás, se você não assina, a newsletter também não vai parar nessa pausa do resumido ao vivo, né? Do formato tradicional. Como eu disse, continua. A newsletter também continua, é só você ir em resumido.cc/newsletter e assinar. Acho que foi por lá que eu comentei sobre um dispositivo chamado Decoda, da
Kohler, que é uma fabricante de vaso sanitário, de pia, muito conhecida nos Estados Unidos, que é um dispositivo que fica filmando a privada, filmando as fezes, e a partir dali gerando análise sobre a sua saúde intestinal. Acho que esse aí seria o limite da privacidade, e a argumentação toda é que a câmera só filma o vaso, né, não filma a bunda da pessoa, mas que esses dados seriam criptografados. E aí a TechCrunch falou sobre uma pesquisadora de segurança que contestou essa afirmação de que é criptografado de ponta a ponta, porque de fato não é. A criptografia oferecida, na verdade, é chamado TLS, que é a mesma criptografia que se usa para proteger os dados da internet em trânsito, né? A conexão HTTPS garante que os dados não vão ser interceptados no trajeto entre um ponto ao outro. Uma criptografia de ponta a ponta significa que nem a empresa consegue ler esses dados, o que não é o caso desse vaso sanitário. A empresa pode sim acessar os dados, que eles dizem que são anonimizados, inclusive para treinamento da própria IA. Então, esse pesquisador disse que isso deveria ter sido chamado de criptografados em repouso, ou seja, quando o dado está armazenado no celular do usuário, ok, ele está criptografado, mas que a empresa, a Kohler, tem sim acesso a esses dados que não estariam então criptografados no sistema. Eles mudaram essa menção no site da empresa depois dessa denúncia, mas serve para pensar, né? Você confia numa mensagem como essa e topa essa loucura de botar uma câmera no seu vaso sanitário e acaba tendo seu popô exposto aí para vai saber para quem eles vão vender esse dado, ou se o dado vaza, pode acontecer tanta coisa. E essa invasão tecnológica que já chegou ao vaso também já está nas calçadas nos Estados Unidos. Lá tem muitos robôs de entrega. Você já deve ter visto algum vídeo desses mini caminhõezinhos com uma espécie de um cooler que vai fazendo entrega andando pela calçada, que tem nos Estados Unidos, na Califórnia, também em Chicago. E lá em Chicago as pessoas estão cansadas de ver esse robozinho na calçada, estão achando que isso, apesar de ser prático, pode acabar gerando um risco de segurança. Problema de acessibilidade, porque acaba interrompendo uma rampa de acesso, um caminho de alguém numa escada, e que isso acaba impactando o espaço público que é destinado para o pedestre, não para aquele caminhãozinho ficar andando. Isso me lembra bastante a discussão dos scooters elétricos, né? Chamados bicicletas elétricas por alguns, um termo que sequer existe, que foram inventados depois da ciclovia e depois das calçadas, logicamente, e agora ocupam esse espaço sem muita regulação. Agora, em janeiro, começa a exigência de emplacamento para os ciclomotores, mas bicicleta com acelerador continua liberado. Para mim, deveria ser proibido em ciclovia e calçada qualquer veículo com acelerador e que a gente tivesse ciclofaixas para esses veículos que são tão úteis circularem, mas o que a gente tem aí vai proibir o motorizado que anda 50 por hora numa ciclovia, algo que parece meio lógico. Mas, voltando aos robôs de Chicago, a população agora está combatendo, estão fazendo uma petição querendo que suspenda o uso desses robôs. Eu sou doido para ver um desse andando, eu não vi ainda. Um dos planos para 2026 é fazer o que eu estou chamando de resumido trips, que é ir pelo mundo aí vendo essas tecnologias ao vivo. Vamos ver se isso acontece. Quem está em agência, trabalhando em marcas, por favor, manda um e-mail aí, brunonatal@resumido.cc, vamos conversar, encontrar uma forma de fazer isso acontecer. Mas aqui no Brasil a gente não tem isso. E eu acho que aqui o problema, na hora que isso chegar, vai ser muito maior, né? Acho que alguém vai atacar esse robozinho numa caçamba e vai embora com a encomenda e com todo o resto. Mas mesmo nos Estados Unidos, onde as coisas funcionam um pouquinho melhor, gera esse outro tipo de problema, que às vezes é um desdobramento da tecnologia não imaginado, ou não pensado, ou talvez ignorado, mas que se apresenta quando vai para o mundo real. Então a tecnologia a gente tem que pensar, né? Não é porque é possível fazer, é que a gente deveria fazer. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. The Disney story for investors has to be the more important one, right? I mean, $1 billion investment from this iconic, from the House of Mouse in OpenAI. Is that a vote of confidence? Semana passada o assunto foi a compra da Warner Bros. Discovery pelo Netflix. Vai saber se isso aí vai ser confirmado ou não. Se você quiser saber mais detalhes, ouve o episódio passado, caso você não tenha ouvido. E essa semana a Disney anunciou que fechou um acordo de $1 bilhão com a OpenAI, investindo na empresa, né, querendo tirar proveito do crescimento, do potencial crescimento da OpenAI. E junto desse acordo, eles licenciaram vários personagens da Disney para
serem usados no Sora, que é o aplicativo de inteligência artificial generativa da OpenAI, que você fica gerando lá vários vídeos, memezinhos de 10 segundos, e agora você vai poder usar personagens da Disney, especificamente personagens das franquias Frozen, Guerra nas Estrelas, Marvel, Pixar. Tem várias limitações do que pode ou não pode ser feito, tem alguns filtros, mas chama atenção, né? A velocidade que a maré tá virando. Essas empresas de IA jogam o produto no mundo e quando os estúdios, por exemplo, se dão conta, estão tendo que fazer algum tipo de acordo para conseguir tirar proveito, porque senão vai ser só lesado mesmo, né? É muito difícil bloquear os usos ainda, o treinamento é uma discussão, como esses modelos foram treinados, e a Disney escolheu esse caminho. Muita gente não gostou, se você vê as discussões, fãs das franquias dizendo que isso vai desgastar a imagem desses personagens, vai gerar conteúdo problemático, que pode inclusive chegar em crianças. É uma discussão bem pontuda, bem espinhosa, mas eu confesso que eu fiquei também surpreso com a Disney tomando um caminho desse. Eles foram sempre tão cuidadosos, né, com as próprias franquias. Ao mesmo tempo, por conta desse cuidado, a Disney está acusando o Google de violação de direitos autorais numa escala massiva por conta do treinamento de IA com os personagens da Disney. Isso aí pode ser visto de duas formas, né? Porque ao investir na OpenAI e resolver licenciar os personagens para a plataforma, a Disney também começa a apostar na própria aposta. Se os personagens da Disney podem trazer ganho para a OpenAI, a Disney, como investidora, também fatura. Então, ele ajuda a valorizar a própria ação. No caso do Google, é o oposto. A Disney quer, provavelmente, dificultar a vida do Google, que é o concorrente da empresa que ela escolheu investir, que é a OpenAI, e assim começa a ir atrás com os advogados para batalhar contra esse tipo de uso indevido nos treinamentos das inteligências artificiais do Google. E não foi só o Google, né? A Disney também processou a Meta, a Character AI, também pelo mesmo motivo, e eles fizeram isso em conjunto com a NBC Universal, com a Warner Bros. Discovery, contra o Midjourney e o Minimax. O Google disse que tem uma relação de longa data com a Disney, que usou dados públicos na web para treinar suas ferramentas e disse que já ofereceu ferramentas, mecanismos de controle de direitos autorais. E eu acho curioso esse uso, né? Dados públicos da web, ou seja, se eu achei uma foto do Mickey na web, então beleza, né? Eu posso pegar, a culpa não é minha. Não é bem assim que funciona o direito autoral. E nessa escalada da inteligência artificial e desses laboratórios, a revista Time, na sua tradicional capa de pessoa do ano, dessa vez inovou e elegeu em 2025 os CEOs das principais empresas de IA como as pessoas do ano. A capa tem a chamada Os Arquitetos da IA, e na ilustração estão o Mark Zuckerberg, o Jensen Huang da Nvidia, o Elon Musk, o Sam Altman, o Dario Amodei, a Lisa Su, o Demis Hassabis. E a ilustração é em cima de uma foto clássica dos trabalhadores em Nova York, sentados numa viga, a uma altura bizarra, num guindaste, uma foto muito conhecida. É uma brincadeira com aquela imagem. Só que eu achei, além da execução muito ruim, porque parece uma colagem mal feita, vai ver a metalinguagem para falar de IA, sei lá. O que eu achei pior foi o conceito, porque na foto original a gente tinha os trabalhadores que construíram o prédio, construíram Nova York. A galera que pegou no pesado para fazer a cidade. E aqui a gente vê os magnatas sentados ali. E aí no retrato, os trabalhadores de IA, os programadores, as pessoas que ficam rotulando os conteúdos, treinando essas ferramentas de IA manualmente. Aí ninguém tá na capa. Tá na capa os magnatas lá, né? Substituindo, talvez já apontando para a ideia deles, né? Que é substituir todos os trabalhadores. Então, eu não sei se foi proposital ou se eu tô interpretando além da conta, mas talvez essa capa aí seja profética. Até porque, como eu já falo aqui várias vezes, boa parte das promessas de IA são pura fumaça, inclusive a AGI, a superinteligência. O pesquisador Tim Detmers argumentou que essa questão da chegada da superinteligência normalmente ignora um problema muito grande, que é o fato que a computação tem limites físicos. Muito se fala em crescer em escala, em arquitetura, em equipamentos de hardware, como se fossem umas coisas abstratas, mas na verdade é um custo real você mover dado, hierarquia de caixa, a distância física entre a memória, as unidades de computação, tem um monte de coisa que entra nessa conta aí, e que mesmo que os transistores, né, os chips ficam menores, a questão da memória acaba virando um gargalo. Então eu comentei aqui, acho que no episódio passado ou no retrasado, sobre como esses grandes investimentos trilionários em IA podem acabar indo por água abaixo, porque daqui a 5 anos
tem que ser tudo refeito para atualizar os equipamentos, que é, né, o natural hoje em dia de tecnologia, parece que ninguém está falando sobre isso. Mas tem essa questão mais imediata mesmo, a questão de física. Como é que você vai fazer para construir a infraestrutura, os equipamentos necessários para chegar na IA onde dizem que vai chegar? Talvez tenha uma limitação que a gente não consiga construir o que precisa para chegar nessa superinteligência. Não é tão simples como tentam fazer parecer o tempo inteiro. Mas ainda que não chegue na superinteligência, já está chegando bastante longe. E a MIT Tech Review falou que os chatbots, né, esses chats de IA, já conseguem influenciar os eleitores mais do que propaganda política. Um estudo que foi publicado na Nature analisou as interações de mais de 2.300 pessoas com os chatbots que foram treinados para defender os principais candidatos da eleição presidencial passada nos Estados Unidos, Kamala Harris e o Donald Trump. E aí eles descobriram que os eleitores do Trump que conversaram com o bot que era favorável a Kamala Harris se deslocaram em média 3,9 pontos, numa escala que ia até 100, ou seja, um deslocamento bem pequeno, em direção a Harris. Isso aí teve um efeito 4 vezes maior do que as propagandas políticas nas eleições em 2016 e 2020. O chatbot pró-Trump moveu os eleitores do Trump menos em direção a Harris, 2,3 pontos, né, nessa escala de 0 a 100. Mas num outro experimento que foi feito nas eleições do Canadá e na eleição presidencial da Polônia, também em 2025, os efeitos foram muito maiores, chegou a 10 pontos nessa escala, né, de induzir a pessoa a se aproximar a esse outro candidato. Já tem muita força de chatbots, já são muito capazes de conduzir uma conversa e mudar um pensamento. O estudo mostrou que eles acabam sendo mais persuasivos quando eles usam fatos, quando eles usam evidências, ou seja, não estamos todos burros ainda precisamos de fatos e evidências para nos convencer, mas que o treinamento também adicional, né, com exemplos de conversas persuasivas, ajudou muito o bot a desempenhar melhor. E fazendo a ponte com o episódio passado, que falei bastante sobre a questão de conteúdo pornográfico e IA, a Dataworkers falou sobre o trabalho emocional nos bastidores dessa fábrica de intimidade com IA. E aí traz a história de um rotulador de conteúdo que a pessoa fica vendo o conteúdo e dizendo isso aqui é isso, esse conteúdo é racista, esse conteúdo é positivo, esse conteúdo é negativo. E vai ajudando a treinar os modelos. Falou que depois de trabalhar para a Meta com esse tipo de trabalho, ele acabou virando moderador de chat, que é uma função que você fica ali trocando mensagem online, mas que acaba fazendo a pessoa assumir identidade falsa, sustentar um monte de interação emocional, sempre com essa ideia de fazer o usuário acreditar que estava construindo uma relação real. Né? Nem sempre é um bot, às vezes é uma pessoa mesmo que está ali fazendo. E aí ele conta que nessas empresas especializadas nesse tipo de serviço, que tem trabalhadores que estão lá para se passar por perfis românticos e sexuais, em empresas que vendem esse serviço, tem metas de engajamento, tem obrigação de conversão, de conseguir trazer mais gente, deixar o usuário mais tempo usando, gastando mais dinheiro, logicamente, e a obrigação de nunca revelar a própria identidade. Mas com o tempo, essa pessoa foi percebendo que, além de manter o usuário conectado, ele estava treinando o sistema de IA para aprender como é que ele tem empatia, como é que ele oferece amor, companhia, para eventualmente substituir ele próprio no trabalho. Isso me lembrou uma reportagem que eu comentei aqui sobre os carpinteiros que estavam vendendo a sua hora de trabalho para ficar sendo filmado, para treinar um modelo de IA sobre o que seria carpintaria. Aliás, nesse texto do Tim Detmers que eu comentei, de que a superinteligência não vai chegar, ele fala também que para a gente considerar a chegada dessa superinteligência, a gente vai precisar também de uma robótica que seja capaz do trabalho físico, que seja economicamente relevante, ou seja, um robô que vai conseguir, em cima dessa coleta do dado físico, executar a tarefa. A gente está muito longe disso, né? Isso aí já limita o impacto da superinteligência brutalmente, porque pode ser uma superinteligência numa tela, mas no mundo físico vai precisar de mão na massa, literalmente, então não é tão simples assim. E aí, voltando aqui ao caso dos trabalhadores dessas ferramentas de intimidade, né, de conversas de cunho erótico, de cunho emocional, a gente esbarra no mesmo lugar, né? Só que nesse caso eles estão treinando a IA para substituir o trabalho deles, que pode sim ser substituído por IA no futuro, quando chegar a esse ponto, porque não está no mundo físico. Não precisa pegar nada, não precisa transportar nada, vai só simular essas conversas. Cruel, né? Ele ficar ali treinando já mal pago, sabendo que aquilo ali vai tirar o emprego dele. Aliás, falando de IA voltada para conteúdo erótico, para conteúdo emocional, a OpenAI anunciou para 2026, para o primeiro trimestre, o lançamento do
Adult Mode, o modo adulto do ChatGPT, que vai permitir essas conversas eróticas com o ChatGPT. Olha, tem tudo para dar certo, né? Parece que eles não aprendem, eles veem o que está acontecendo e dobram a aposta e vão forçando mais a barra. Porque a gente também não tem regulamentação nenhuma, vale tudo, que mais se quer aprender o usuário, o custo não importa, né? O custo emocional, humano disso, parece que pouco importa. Eles só não lançaram isso ainda pela questão do controle da idade, e não do ponto de vista de barrar menor de idade, mas sim de barrar adultos por engano. É a maquininha do dinheiro funcionando, né? Então, obviamente, eles não querem causar essa frustração nos usuários adultos, e enquanto eles não resolverem direito, não tiver sido testado, equilibrado certinho, eles vão ainda segurar, mas diz aí que no primeiro trimestre lá vem. Então, prepara que lá vem coisa boa, hein? Papo erótico com o robô, tô fora, hein? E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. So as you scroll through Reels, you'll see in the top right corner a little icon. And if you tap on that, you can see your algorithm, what we think you're interested in. You can add more topics. You can remove a topic. You can add topics you want to make sure you never see anything from in the future. And those changes will be reflected in your Reels tab forevermore. Bom, acabei de falar do OpenAI e esse anúncio do modo adulto tem a ver com outro anúncio que foi feito semana passada, que é o GPT 5.2, que é o modelo mais avançado do ChatGPT. Supostamente vem aí para superar o Gemini 3, que fez muito barulho, né? Porque realmente deixou todo mundo para trás. E isso é tudo que eu vou falar, porque eu não aguento mais ficar falando do lançamento da semana do novo modelo de IA. Acho que ninguém tá aguentando mais isso. Então vamos ver funcionando, depois a gente fala mais sobre isso. Falando de uma coisa mais importante em relação ao chatbot, a Electronic Frontier Foundation escreveu um artigo em que eles falam que essas leis de verificação de idade, que trazem medidas que obrigam esses serviços online a checar, estimar, verificar a idade de todos os usuários antes de liberar acesso a certos conteúdos, ou seja, tem que analisar todos os usuários, mesmo os que não deveriam estar sendo analisados, porque são adultos, para poder impedir a entrada dos menores. Isso é um grande problema. E o problema maior é que, para isso, são usadas umas ferramentas que são invasivas. Às vezes querem que você entregue o nome, outras vezes um documento, algumas vezes dados biométricos. Tem também métodos algorítmicos, algumas coisas baseadas em monitoramento comportamental. São várias formas de fazer isso, mas o que a Electronic Frontier Foundation fala é que qualquer método que exija a entrega de informação pessoal, sensível e imutável, que acaba conectando a identidade offline a essa atividade online, com o risco de vazamento que a gente já conhece, porque todo dia vazam todos os dados de todo mundo, e também de uso indevido desses dados, transformam tudo isso num risco enorme. É por isso que a fundação se opõe ao age gating, que chama, né? Porque considera que a tecnologia é quase sempre imprecisa e intrusiva, e acha que esse mandato acaba atacando a base de uma internet livre e aberta. O grande risco que a Electronic Frontier Foundation aponta é que esse tipo de sistema pode acabar servindo para censurar, para limitar acesso, para limitar o compartilhamento de qualquer coisa que um governo qualquer classifique como nocivo, como ofensivo, né? Além, óbvio, de afetar a privacidade online de todo mundo, acesso à comunidade, a recurso, direito de expressão dos adultos e dos jovens. É uma solução difícil essa. É óbvio que precisa proteger os adolescentes, mas não é fácil. A Austrália resolveu tomar o caminho mais radical e baniu o uso de redes sociais por menores de 16 anos. E a lei, que eu já havia comentado aqui, entrou em vigor na quarta-feira. E já está gerando muita repercussão, né? Vários adolescentes foram entrevistados, falam que sabem dos riscos do acesso precoce a conteúdo adulto, a pressão estética, tudo isso, mas eles falam que a rede social tem um papel na expressão pessoal, no empreendedorismo, na socialização, né? E que é muito fácil, de qualquer forma, contornar esses bloqueios com uma ferramenta de VPN. Eu achei importante destacar, né, a questão de empreendedorismo, que não é uma coisa que um adolescente deveria estar necessariamente pensando, muito menos ter uma ferramenta para isso, né, rede social dessa forma, e socialização, que é óbvio que é um aspecto importante, é assim que a gente se comunica hoje em dia, mas com muitos problemas. Eu sigo achando que a gente consegue achar outros caminhos a hora que se parar de pensar num app que resolva tudo e a solução tem que estar dentro desse app. Talvez tenha que ter o Instagram de adolescente, ou como eu venho falando há bastante tempo, o sistema operacional para adolescente, o telefone ser diferente, com outros tipos de acesso, inclusive para empresas, coleta de dados. Mas sobre isso ninguém quer falar, né?
Mudando de assunto, o Spotify lançou mais um produto chamado Prompted Playlists, ou playlist com prompt. E com isso você vai poder escrever um prompt, que tipo de som você quer ouvir, e vai ser criada uma playlist automaticamente, que inclusive pode ficar se atualizando com sons daquela mesma onda. É como se fosse o Discover Weekly, que te oferece, né, aquela playlist semanal com dicas baseadas em tudo que você ouve, você gosta, salva nas suas playlists. Só que você consegue controlar muito mais a experiência, porque você diz exatamente que tipo de som você quer e vai sendo adicionado ali automaticamente. É um uso muito diferente, né, de você buscar música, né, uma coisa muito mais passiva. E as ferramentas estão todas indo para esse caminho, né, essa coisa mais passiva, de você receber e você interferir menos. Por mais que nesse caso você interfira com um prompt, né, porque já é mais do que receber uma playlist como o Discover Weekly. Mas eu não acho que é por aí, eu acho que deveria estar sendo privilegiado a interação social, as trocas. Eles até voltaram com o inbox do Spotify, agora dá pra mandar coisas por ali, que é bem legal. Eu usava muito isso, no antigo era mais legal, né? Você conseguia mandar diretamente pelo Spotify e conversar. Talvez volte com isso alguma hora. E quem também está oferecendo mais recursos de controle sobre o algoritmo é o Instagram, que inaugurou nos Estados Unidos esse recurso agora que deixa o usuário ajustar de maneira direta o algoritmo que recomenda conteúdos no Reels. O recurso se chama Seu Algoritmo, só está disponível nos Estados Unidos por enquanto, tem planos de expandir globalmente em inglês, e você basicamente vê quais são os tópicos que o Instagram acredita que você gosta, você pode deletar eles, não quero esses, você pode adicionar outros e assim conduzir um pouquinho melhor o que você quer ver. Ainda é um controle bem superficial. Você consegue mal ou bem fazer isso com o uso, né? Você começa a pular coisa que você não gosta, bloquear a conta e interagir mais com o que você gosta. De certa forma, o algoritmo já se ajusta automaticamente. Mas é legal ver isso. É uma coisa que eu apontei até em 2024 como tendência para 2025, que é a gente cada vez ter mais controle sobre os nossos algoritmos, nossos feeds e decidir o que vai aparecer pra gente. Isso aí acho que vai ser inescapável. A gente vai ser soterrado por conteúdo gerado por IA, ninguém vai gostar. Então todo mundo que tem preguiça hoje ou aprendeu a ter preguiça de ir até um site, de ativamente buscar o conteúdo, de assinar o resumido como você aqui faz e ouve semanalmente, ou faz assinatura paga para receber o conteúdo extra, esse é o caminho que parece mais provável, e com isso essas redes sociais vão ter que se adequar, porque as pessoas não vão aceitar mais serem bombardeadas dessa forma, ou pelo menos é a minha esperança, né? Tomara que eu esteja certo. E falando ainda em controle, o Facebook e o Instagram na Europa vão permitir também menos anúncios personalizados. Por lá, os usuários vão poder determinar que não querem anúncio totalmente personalizado, não querem compartilhar dados, querem ver publicidade mais genérica. Tem gente que fala que gosta, né, de receber publicidade customizada, que pelo menos é uma coisa que de fato me interessa. E é verdade, tem esse valor mesmo. Mas a questão é como isso é usado, explorado, para começar a gerar coisas que você talvez não queira, mas que começa a explorar algum ponto frágil seu, um momento delicado, e começa a te oferecer produtos baseados naquilo. Isso aí realmente não é muito bom. Aqui no Brasil foi lançado o Soberania. IA do final é de IA, né, de inteligência artificial, que é o primeiro modelo público de inteligência artificial que foi treinado integralmente em português. Essa iniciativa reúne o governo do Piauí, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e a Telebrás, além de empresas privadas, a Modular, a Scala Data Centers, e o projeto utilizou dados brasileiros e uma estrutura de nuvem soberana para disponibilizar esses modelos, conjuntos de dados nacionais brasileiros, com foco em garantir um domínio sobre essa cadeia tecnológica, da infraestrutura física até o software, quando for aplicado a serviços públicos. Esse modelo, Soberania, já estava sendo usado em alguns serviços no Piauí, e agora com esse lançamento nacional, outros estados vão poder adotar a solução de IA generativa treinada com dados locais. Isso aí faz parte do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que prevê investimentos de 23 bilhões de reais, o que significa um dia do OpenAI, né? Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. I lost myself on a cool, damp night. Gave myself in that misty light. Dia 11 de janeiro estreia a 4ª temporada de Industry na HBO,
que é uma série focada num grupo de jovens no mercado financeiro de Londres, estrelando a Marisa Abela. Eu falei aqui na primeira temporada deles, eu não parei de assistir. Eu acho muito legal. Agora a série vai entrar nesse território de fintech, mas mantendo esse clima aí de disputa, de ambição, que fez a fama do programa, que é como se fosse uma espécie de Succession com jovens na Inglaterra. É muito bem dirigida, as tramas são bem escritas e acabam falando quase nada de finanças propriamente. Em janeiro, certamente você pode saber que eu tô assistindo essa série. E a dica para esse verão chegando é o clássico K&D Sessions do Kruder and Dorfmeister, um disco de 1998, um disco duplo de remixes, um dos meus discos favoritos. É inacreditável que esse disco tenha quase 30 anos e soe tão moderno ainda, parece que foi lançado ontem, ou melhor, pouca gente consegue fazer coisa nesse nível, principalmente se você ouvir as músicas originais que foram remixadas. Algumas envelheceram bem mal. Esse disco é um clássico que eu amo de paixão. Se você não conhece, vai atrás, que vai durar o seu verão inteiro e vai te ajudar a desopilar a mente, te garanto. Nesse episódio você ficou sabendo que anúncios aparecem dentro de geladeiras e TVs, que uma pessoa precisou entrar na justiça para controlar o próprio portão da garagem e que empresas decidem remotamente o que você faz com objetos que você comprou, que óculos inteligentes voltam ao mercado, agora impulsionados por IA, que a Time escolheu CEOs de IA como pessoas do ano, que chatbots influenciam eleitores melhor que propaganda política, que o Brasil lançou a IA Soberania e muito mais. Se você gosta do Resumido, continua me acompanhando. Tem Resumido Entrevista, tem Resumido Drops. Não deixe de recomendar pra mais gente. Você ajuda demais essa mensagem a ir mais longe quando faz isso. Então posta no Instagram, no Stories, manda no WhatsApp, no grupo da família. E também não deixe de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas, deixar uma resenha, deixar um comentário na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. E se você quiser mostrar que ouviu esse episódio até o final, comenta aí a palavra secreta da semana, que é controle. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto. O Cauê Marques coedita a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que contam com animações do Peri Selmanman e design do Felipe Araújo. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, da Usina Sons. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido.